Almada. Não sei se a gente vai dividir o assunto em partes aqui, mas enfim, dando um apanhado geral do que foi o papo com o Paquetá hoje, mais ou menos nessa linha. O Flamengo que está ainda nessa missão de tentar trazer Thiago Almada, o Boto chegou aí para Buenos Aires e tal, mas enfim, ainda não temos a negociação completamente Vamos por partes, meu amigo, vamos por partes. Você vai ficar aí um tempo ainda, Igor, vai ficar aí um tempo ainda. Aliás, é bonito seu cenário, tem uma plantinha ali, gostei. Vamos ouvir Lucas Paquetá, então, falando sobre esse retorno, né, ao campo depois da lesão. Foi difícil, obviamente, né, ficar de fora da Copa por uma lesão, era algo que eu não esperava, vinha fazendo bons jogos, assim, e foi difícil passar por isso, obviamente, mas a gente tem que estar pronto para vivenciar tudo no futebol. E, bom, tive, né, o apoio da minha família ali, procurei trabalhar o máximo que eu pude. Como muitos sabem, né, abri mão das minhas pequenas férias, mas isso não é nenhum sacrifício, é pensando na minha carreira, no bem do Flamengo. Então, estou feliz de estar de volta, treinando e ansioso para estar no campo. Eu tive 2 treinos só antes do jogo do Inter, então fisicamente eu não estava ainda apto para jogar nesse sentido, aguentar um jogo forte. Então acho que por isso a opção técnica de me fazer treinar um pouco mais para chegar mais preparado para esse jogo do dia 9. Essa função não é minha não, mas acho que é um todo, né, a característica do time, a forma de jogar, se a gente perde, né, acaba começando o jogo de uma maneira diferente, a gente perde o controle do jogo e isso às vezes é ruim para a forma que a gente joga, mas eu acho que são momentos, né, foram, como o amigo citou, muitos jogadores voltando de uma Copa do Mundo, se reencontrando, alguns em uma situação diferente de outra, lesão ou retomando a forma física. Então acho que isso tudo implica um pouco nessa questão de performance, mas não pode ser desculpa, a gente tem que buscar dentro de campo fazer o nosso melhor, melhorar para que o Flamengo vença. Paquetá falando também desse momento do Flamengo. PVC e Fabiola, né? Quanto que o Flamengo precisa da volta do Paquetá? Paquetá que se machucou no jogo contra o Japão pela seleção, depois não jogou mais, e aí a seleção também acabou sendo eliminada logo depois. Eu ia falar isso, o Brasil também não jogou mais. Não, o Brasil ele também não jogou, um jogo a mais e, quer dizer, nem dá para considerar o jogo que jogou, porque não jogou nada. Mas é o momento do Flamengo também ali, tá um pouco complicado, algumas cobranças internas pela forma como tem jogado, até pelo modelo de jogo. Tem uma questão ali com o departamento médico, alguns jogadores que não voltaram ainda, o Boto sendo questionado. Tá um momento meio esquisito, assim, do Flamengo? Inclusive em campo, né? Sim. O Flamengo não é um bom momento do Flamengo em campo, não só fora das 4 linhas. A questão, eu acho, Paquetá, fundamental para esse Flamengo nesse momento. Por que o Flamengo quer o Thiago Almada? A gente falou... Thiago Almada. Né? É o Almada. Almada. Achei que eu tinha trocado o nome dele. Por que o Flamengo quer o Almada? Porque o Arrascaeta, apesar de ser o melhor jogador que atua no futebol brasileiro, não tem condição de ter uma sequência, né? Tem problema com lesão, enfim. E aí precisava do Almada para poder até ser titular junto com o Arrascaeta, enfim. Aí o Leonardo Jardim é que iria decidir. O Paquetá vem para suprir essa deficiência, porque parece, né, o Igor vai falar disso, que o Almada prefere ir para a Argentina, voltar para a Argentina e jogar pelo River Plate ao invés de vir para o Brasil. Então, o Paquetá é importantíssimo. Sem o Almada, que seria exatamente o cara para jogar no lugar do Arrascaeta, para o Flamengo não sentir tanto a ausência do Arrascaeta, o Paquetá é esse jogador, para poder conseguir ocupar esse espaço ali, ou junto com o Arrascaeta, ou principalmente quando o Arrascaeta não tiver. Ô Igor, já podemos ir para o Almada, então, para falar desse mercado da bola, porque estava ali na negociação com o Flamengo, né? Mas chegou o River e agora tem a informação que está no All Sport também do nosso colunista César Merlo, em que ele fala que o River está muito mais próximo agora do Almada, que ele já deu uma sinalização positiva para ir para o clube argentino, tinha como prioridade ir ficar na Europa, né? Jogar na Europa, mas agora está mais perto de fato do time argentino. Como é que está essa negociação e como é que o Flamengo está vendo tudo isso? Pois é, Luiz, a gente publicou, o Rodrigo Matos e eu publicamos, tem meia horinha atrás, né, ainda ecos dessa dinâmica aí, tá aí na tela, a gente publicou no blog do Rodrigo, o cenário mais atualizado do ponto de vista rubro-negro, talvez, desse assunto, né, de fato tem uma concorrência do River e aí as coisas se direcionam para aquele velho e conhecido leilão. Só que aí a postura do Flamengo nesse momento, né, para ser fiel ao que a gente apurou, óbvio que a operação encareceu,
e tem essa dinâmica também pessoal do jogador, que segundo o Melo está a fim de voltar para a Argentina e tal, mas a diretoria do Flamengo ainda tenta, não jogou a toalha em relação ao Almada, tenta fazer ainda essa situação avançar. O aspecto passa muito pela questão financeira, óbvio, estamos falando de dinheiro para o jogador, dinheiro não só para o Atlético de Madrid, que as coisas já estão mais simples lá. Então, tem um cenário aí de quem dá mais, né? Famoso leilão. O Flamengo tem seus limites, quer traçar seus limites. A gente menciona nesse texto publicado no blog do Rodrigo, por exemplo, né? A questão do caixa do Flamengo. Para efeito de caixa, para esse ano presente, a gente não pode, nessa janela, extrapolar 15 milhões de euros. Não é o valor total da operação, é o valor que o Flamengo pode e projeta que quer desembolsar para o valor desse ano, né? Valores relativos ao que seria pago nesse ano, ou seja, tem uma diferença entre o que é valor caixa desse ano e o que pode ser pago, né, em parcelas ou prestações para anos subsequentes. Então, isso não quer dizer que o Flamengo só pode pagar até 15 milhões de euros, mas para que o desenho da operação é mais ou menos o limite que o clube está trabalhando. Então, dentro dessa realidade, o Flamengo tenta avançar nessas negociações. O Boto, como eu falei, chegou aí para a Argentina, tentar destravar algumas questões lá. O Flamengo não tem Thiago Almada como único objetivo, né? O cara da posição do Almada como único objetivo para essa janela. Já comentamos aqui no outro programa que também está atrás de um ponta, também está atrás de um atacante, um centroavante para ser alternativo ao Pedro. Então, dentro desses limites e dessas nuances da negociação que o Flamengo está circulando aí nesse mercado, o tempo está acabando, então precisa agir pensando também, se quiser colocar algum desse reforço, algum dos reforços eventuais, obviamente, né, no cenário atual, para jogar Libertadores pensando no dia 12 contra o Cruzeiro. Então, tem um certo tic-tac, mas tem também os limites que a própria responsabilidade, né, do Flamengo dessa tentativa de não exceder os gastos. É uma composição mais ampla aí do que quer o jogador, do que o Flamengo pode e pretende pagar, também do tempo para tentar trazer um reforço relevante nessa janela do meio de ano. PVC, briga pelo cara ou fala, não deu, valeu e tal, vida que segue, é leilão? Não, o River quer o Almada, o Flamengo também quer. Não acho que seja um leilão. A gente está acostumado a fazer esse tipo de metáfora, mas o River está tentando fazer um esforço. Então, uma coisa que eu acho da história do River Plate que é muito curiosa. Então, uma boa matéria do UOL hoje falando sobre como o River Plate virou uma fabriquinha de dinheiro para tentar contrapor os clubes brasileiros, só que o River Plate está na Copa Sul-Americana, né? Essa fabriquinha de dinheiro não resolveu para levar para Libertadores, por exemplo. E outro mistério é essa história da recorte de público do mundo, 84 mil pessoas por jogo. Pega os públicos de Libertadores divulgados, dá 60 mil, 65 mil, 62 mil, não tem um público de 80 mil. Desde o River Atlético, eu estava em River Atlético em 2024, na semifinal, o estádio estava lotado, mas o público divulgado foi 64 mil. Porque a impressão que eu tenho muitas vezes é que... Para mim, os estádios no Brasil nem cabem mais isso. Não cabem. O Flamengo, o Maracanã é o que cabe mais, cabe 70 mil pagantes, 74 mil presentes. Eles foram reduzindo ao longo do tempo. Não, mas o River aumentou o estádio para ter 90 mil pessoas, 87 mil pessoas. Mas o que eu estou dizendo é que os públicos divulgados na Conmebol não deu... Como é que eu vou acreditar que tem uma média de público de 84 mil pessoas se os jogos que tem público divulgado da Libertadores dão 65 mil? Então, assim, eu vou tentar apurar. O que eu entendo que está acontecendo é que o River Plate está divulgando o número de sócios com acesso ao estádio, mas não os que de fato estão no estádio. O plano de sócios do River Plate é um sucesso. É o maior é o maior da número de sócios pagantes da América do Sul. Mas você paga quanto? Então, não é isso que explica a capacidade financeira do River, e a capacidade financeira do River não se reflete em capacidade técnica, senão o River não estava na Sul-Americana. Mas eu acho que aí é um projeto a médio prazo, né? Não agora, imediatamente, com a Sul-Americana. Sim, o Flamengo de 2018, digamos assim. Agora, ele tem condição de pagar? Pode ser que ele quebre pagando, pode ser que ele consiga fazer a contratação do Almada. Se o Almada quiser ir para o River, ele vai para o River. O Flamengo, eu acho que do ponto de vista técnico, para o Flamengo o Almada se justifica. Porque o Almada em teoria, a preparação da sucessão do De Arrascaeta.
Tá certo o Flamengo de não fazer loucuras? Ah, sim. É como eu falei aqui do Palmeiras em relação ao Danilo, acho que o Palmeiras foi bem prudente, assim, olha, esse aqui é o nosso máximo, é isso que a gente não quer fazer negócio, tudo bem. E o Flamengo é a mesma coisa, não é porque você tem um equilíbrio financeiro que você pode fazer uma loucura e gastar mais do que você tem, né? É isso, Igor Siqueira, meu querido. Obrigada pelas informações, hein? Informação quentíssima aqui, ó. Só no de primeira, saiu agora no All Sport, a gente já traz para vocês. Muito bom, Igor. Ótima apuração. Obrigada, querido.